Boa noite, meus alunos. Estamos iniciando mais uma aula de cálculo 1 e o assunto hoje é a derivada de funções polinomiais. Então, nessa aula a gente vai demonstrar uma fórmula, certo? Que nos permita, de maneira prática e rápida, derivar qualquer função polinomial, certo? Sem precisar fazer uso da definição de derivada, que é uma coisa meio trabalhosa, bastante abstrata, muito difícil para alguns. Então, a gente vai fazer um caso geral aqui e vamos ter uma ferramenta que nos permita derivar qualquer função polinomial, ok? Então, vou começar relembrando os conceitos aqui um pouquinho das aulas anteriores. A gente considerou uma função f de x, função real de variável real, e olhou para esse quociente aqui, certo? F de x estrela menos f de x, x estrela menos x, e a gente quer saber o que acontece, certo? Com esse quociente quando o x se aproxima do x estrela. Limite quando o x se x estrela. Então, isso é uma indeterminação, né, daquele tipo 0 sobre 0, porque aqui embaixo vai para 0, e o numerador também vai para 0. Então, nem sempre é possível calcular esse limite, ou seja, nem sempre esse limite existe, mas quando ele existir, a gente diz que isso é o valor da derivada no ponto x estrela, certo? Graficamente, geometricamente, a gente vai interpretar daqui a pouco também o que é esse quociente e o limite desse quociente. Esse quociente aqui, só lembrando mais uma curiosidade, é chamado quociente de Newton, tá bom? Ok. Então, como esse limite ele está diretamente relacionado à função f, a gente vai usar uma notação que engloba a função f. Então, a notação para esse limite é f', e como ele é calculado no ponto x estrela, f' de x estrela. Certo? Então, a gente pode fazer isso para qualquer ponto x estrela do domínio da nossa função. Tem que estar no domínio, porque eu vou calcular f de x estrela, tá vendo? Então, eu posso criar uma nova função a partir da função original, que a gente vai chamar de função derivada da f. E o jeito de fazer isso é permitir que esse x estrela varie à vontade. Quer dizer, se em vez de um ponto fixado qualquer, eu deixo esse x estrela variar por todo o domínio da minha função f, quando esse limite existir, né? Então, isso vai me dar uma nova função, que a gente vai chamar de função derivada da função f original. E a gente vai chamar de f' de f, f' de x. Certo? Bom, então, para fazer isso, quer dizer, normalmente a gente usa a letra x para variável livre, e aqui a gente está falando de uma função, né, na variável, no x estrela, que a gente vai deixar variar, então a variável x estrela. Bom, para fazer aqui, repetindo, né, isso aqui é uma revisão de uma aula anterior, para voltar à nomenclatura mais comum, que denota a variável livre como x, a gente faz a seguinte substituição na expressão ali acima. A gente chama de h essa diferença, certo? Então, quando o x tende a x estrela, claramente o h tende a zero. E o limite anterior pode ser reescrito nesse formato aqui. Esse aqui era o limite na forma que ele estava escrito lá, 2 slides atrás. E com essa substituição, né, eu só troco as coisas aqui, né? O x é x estrela mais h, então x estrela menos h é o menos h. Então, esse limite, e quando x tende a x estrela, o h tende a zero, porque o h é definido como a diferença desses dois, certo? Então, esse limite aqui, que define a derivada, também pode ser escrito nesse formato aqui, no último membro. Certo? Observe que aqui na última expressão não aparece mais x, né? A variável livre sumiu. Certo? Então, eu escrevi f' de x estrela como uma expressão aqui que envolve só x estrela, não envolve mais x. Isso me permite, sem nenhuma confusão, né? Simplesmente esquecer a estrelinha do x, quer dizer, trocar o x estrela que aparece ali por x e pensar agora na f' como uma função. Uma função, porque agora o x estrela passa de novo a variar à vontade e eu, na verdade, troco x estrela por x. Chamo o que era x estrela, volta a chamar de x na expressão acima. Então, a gente tem
o que vem a ser a nossa definição de derivada num ponto. A derivada da função f num ponto pode ser visto de duas formas totalmente equivalentes, que foi a que a gente acabou de passar, né? Derivada no ponto x pode ser visto como esse limite aqui, limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando o h tende a zero, ou o que é totalmente análogo, quando p tende a x, esse quociente aqui, f de p menos f de x sobre p menos x, né? Aqui dá para ver bem, né, que esse quociente representa a inclinação de uma reta secante. Reta secante que passa pelos pontos x, f de x, p, f de p, do gráfico da função, certo? E esse limite, quando o x tende a p, é o limite de todas as secantes. Você fixa o ponto x e deixa o p se aproximar arbitrariamente do x. Você vai ter secantes em intervalos aqui de tamanho cada vez menores, tendendo a zero. Então, esse limite, a nossa secante vai virar exatamente a reta tangente ao gráfico da função no ponto x, f de x. A secante vira a reta tangente, e esse limite, que era a inclinação da reta secante, então, geometricamente, vai se transformar na inclinação da reta tangente. E é isso a interpretação geométrica da derivada. A derivada da função no ponto x, derivada da função f no ponto x, é um número real, certo? Esse número real representa a inclinação da reta que tangencia o gráfico dessa função no ponto x, f de x. Ok? Isso a gente pode ver aqui, tem um exemplo. Eu peguei um polinômio de grau 3. Opa! Ixi. Vamos ficar sem o exemplo, que agora... Oh, que maldade! Espera aí, deixa eu buscar um minutinho só. Poxa vida. Ok, o exemplo que eu, sem querer, apaguei lá, pode ser visto aqui, ó. Não pode. Aqui. Aqui eu tenho uma função que é a função x ao quadrado, certo? E ao manipular o ponto de tangência, eu olho para a inclinação. A reta laranja é a reta tangente, o ponto azulzinho ali. Vamos ampliar um pouquinho isso aqui. O ponto azulzinho representa o ponto x, f de x, certo? E ao variar esse ponto, eu estou olhando só um minutinho aqui com h igual a zero, eu tenho exatamente a reta tangente, certo? Então, ao variar esse ponto, eu estou andando como se a reta tangente estivesse presa ao gráfico. Eu estou olhando para as retas tangentes em todos os pontos do gráfico. Ok? Era isso que eu queria mostrar. O exemplo que, sem querer, eu apaguei ali atrás. Bom, aqui um exemplo, outra vez, né, repetindo o exemplo de como a gente calcula a derivada via definição, né? Então, eu tenho que calcular o limite desse quociente, quando h vai para zero. Então, eu escrevo a expressão para o quociente primeiro, substituo a f, a minha f é x ao quadrado, então f de x mais h é x mais h ao quadrado, f de x é x ao quadrado, um menos o outro, tudo dividido por h, né? Um menos o outro simplifica e eu chego a essa expressão aqui, certo? E essa expressão é exatamente igual a que está do lado de cá, para todo h diferente de zero, certo? Então, eu faço uso daquele teorema
importantíssimo que a gente viu nas primeiras aulas, que diz que duas funções que diferem num único ponto, coincidem no intervalo perfurado em torno desse ponto, elas têm o mesmo limite. Então, o limite do quociente de Newton que aparece aqui vai ser o limite dessa função que está do lado de cá, mas essa função é uma função quando h tende a zero, claro. Essa é uma função de grau, um polinômio de grau 1 na variável h, ela é contínua, então o limite disso quando h tende a zero é simplesmente o valor dela quando h é igual a zero, ou seja, esse limite vale 2x, que é o que está escrito aqui, certo? Então, a derivada da função x ao quadrado é a função 2x. Em cada ponto x, se eu pegar duas vezes esse valor, isso me dá exatamente a inclinação da reta tangente ao gráfico naquele ponto. Certo? Que é o que está escrito aqui. Beleza. Então, agora a gente vai repetir o processo num caso bem mais geral, que é o caso da função x elevado a n, para um n natural qualquer. Tá bom? Eu vou considerar essa definição aqui. Então, eu vou olhar para esse quociente de Newton que está aqui. Esse quociente de Newton, a expressão dele está aqui. F de P é P elevado a N. F de X é X elevado a N. Faço um menos o outro e divido por P menos X. A gente já viu lá atrás, né, essa divisão de polinômios. Ela nos dá exatamente esse polinômio que está do lado de cá, certo? Lembrando que eu estou fazendo aqui. Eu quero que o P tenda a X, certo? Então, isso é um polinômio de grau n-1 na variável x, certo? E se você olhar aqui para os expoentes, a soma dos expoentes do p e do x sempre dá n-1. n-2, 1, n-1 e 0 do x. Então, isso aqui, quando eu fizer, esse é um polinômio, de novo, na variável x, ele é, portanto, contínuo. Então, o limite desse lado direito aqui, quando o p tende a x, é simplesmente o valor que eu obtenho substituindo x por p. E quando eu substituo x por p aqui, então vai ficar p elevado a n-1. Aqui fica p menos n-2 vezes p, quer dizer, de novo dá p a n-1. P n-3 vezes p ao quadrado, de novo dá p elevado a n-1. Até o último cara, que é p elevado a n-1. E como tem n parcelas, então esse limite dá exatamente n vezes x elevado a n-1. Certo? Então, a gente acabou de mostrar que a derivada da função x elevado a n é obtida você descendo o expoente n na frente do x e subtraindo uma unidade do expoente original, certo? Por isso essa regra é conhecida como regra do tombo. Para ser imaginado que o expoente, que era n da função original, cai aqui para frente, né? Ele toma um tombo, ele cai aqui para frente, e ele, ao cair, ele perde uma unidade. Então, ele fica uma unidade menor lá. Então, essa regra vale para a derivada de qualquer monômio da forma x elevado a n. Ok? Beleza. Outra informação importante que a gente vai precisar para poder calcular a derivada de polinômios é a derivada de soma de duas funções. Na verdade, a derivada da soma de n funções, mas a gente começa com duas e vou deixar como exercício para vocês mostrar que o mesmo resultado vale para n funções. Então, o resultado é o seguinte: se você tem duas funções deriváveis, a soma dessas funções também é derivável, e a derivada da soma é a soma das derivadas. Certo? Que é o que está escrito aqui. Que é o que está escrito aqui em Matematiquês. A derivada do S, que é a soma da f mais g, é a soma da derivada da f com a derivada da g. A derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas destas funções. Ok? Bom, vamos demonstrar isso. Então, observe que eu tenho que ter a derivada, que f e g são deriváveis, senão não vale o resultado, certo? E se f e g são deriváveis, isso significa dizer que esse limite existe, quer dizer, a f ser derivável no ponto x do seu domínio significa que esse limite existe, e a g ser derivável significa que esse limite existe. Então, esses dois limites existem, e o que eu quero mostrar é que o limite correspondente para S existe, certo? O limite do quociente de Newton quando h tende para zero. Agora, para a minha função S. Quem é S? S é a soma da f mais g. Então, eu vou olhar para esse quociente de Newton aqui e
manuseá-lo um pouquinho algebricamente para ver se a gente simplifica um pouco as coisas para depois calcular o limite. Então, eu olho aquele quociente que aparece aqui, certo? S é a soma da F mais G, então eu substituo o que é S de x mais h. S de x mais h é F de x mais h mais G de x mais h. De mesma forma, S de x é F de x mais G de x. Tudo isso dividido por h, certo? Aí eu quebro esse quociente convenientemente em dois pedaços, porque justamente o que vai aparecer aqui quando eu quebrar é o quociente de Newton correspondente à função f. E aqui o quociente de Newton correspondente à função g, certo? Então eu escrevi o quociente de Newton para minha função soma, como a soma de dois quocientes de Newton. Agora, a gente sabe que o limite da soma, quando os limites existem, né? E esses limites daqui do lado direito existem, então o limite da soma é a soma dos limites. E pronto, o limite, então, do quociente de Newton para S, que é o que a gente chama de S', vai ser a soma dos limites do quociente de Newton para F com o limite do quociente de Newton para G. Mas isso é justamente a definição das derivadas de F e G, certo? Então, a derivada da S é a soma da derivada da F com a derivada da G, como nós queríamos demonstrar. Ok? Um outro resultado importante agora. Ah, tá. Eu vou deixar como exercício para vocês mostrar que vale de forma análoga, totalmente análoga, só trocando o sinalzinho de mais por menos, que se eu tiver S, a subtração de duas funções deriváveis, a derivada da S é a subtração das derivadas, obviamente, na mesma ordem, né? F menos G, F' menos G' é a derivada da subtração F menos G. Ok? Deixar, repita, façam como exercício, mas é só refazer o caminho dos slides anteriores, trocando o maisinho pelo menos. Ok. E um outro exercício, né? É mostrar que a regra da derivada da soma de funções contínuas com duas parcelas também é válida se você tiver 3, 4, 5 ou N parcelas, qualquer número finito de parcelas, certo? E o jeito de fazer, agora, você não precisa de definição, não. É só usar o resultado anterior para duas parcelas, e quando tem mais de duas parcelas, você quebra, você põe um parênteses juntando algumas funções de forma a tornar aquele número de parcelas maior primeiro num caso de duas parcelas. E daí você repete o processo e usa o fato de que a gente mostrou aqui para duas parcelas vale. Tá bom? Tentem fazer como exercício. Agora a gente vai mostrar a mesma coisa, que a mesma coisa não vale, né? O que é a mesma coisa que eu quis dizer aqui? A mesma coisa que não vale para o produto de funções é o seguinte: não é verdade, né? Que você, por exemplo, a derivada da soma é a soma das derivadas, mas não é verdade que a derivada do produto de duas funções é o produto das derivadas dessas funções, tá? Isso não é verdade. Escrevi em vermelho aqui, tá? E vou até me dar o luxo de riscar isso aqui. Riscar isso aqui para ninguém ficar achando que vale. Então, não é verdade que a derivada do produto de duas funções é o produto das derivadas. Então, o que é a derivada do produto de duas funções? É isso que a gente vai ver agora. Então, de novo, eu tenho que começar com duas funções que são deriváveis, senão o resultado não vale. Sejam f e g duas funções deriváveis, e m a função produto delas, multiplicar o resultado de uma pela outra. Então, a derivada dessa m, a derivada do produto, é a derivada da primeira, da f, vezes a segunda, que é a g, mais a primeira, sem a derivada, vezes a derivada da segunda, certo? Essa é a formulazinha chamada fórmula para a derivada do produto. E aqui a gente vai demonstrar que é válida agora, tá bom?
Então, ou seja, a derivada do produto de duas funções é a derivada da primeira função multiplicada pela segunda função, somada à primeira função multiplicada pela derivada da segunda. Certo? Não é mais tão bonitinho quanto falar a derivada da soma é a soma das derivadas. Mas é o que dá para conseguir. Tá? Aliás, aqui a derivada do produto de duas funções é... Vou colocar um parênteses aqui. A derivada da primeira função multiplicada pela segunda função, somada à primeira função multiplicada pela derivada da segunda. Vou colocar um parênteses aqui para ninguém fazer lambança e bagunçar a regrinha do produto. Ok? Então, vamos lá. De novo, eu sei que a f e a g são deriváveis. Então, eu sei, de novo, que esses limites existem. Ok? E eu quero mostrar que o limite análogo para a minha função produto, o limite desse quociente aqui existe. É isso que eu quero mostrar. Então, olha só. Esse quociente que ali aparece, está escrito aqui. M é o produto da f pela g. Então, m de x mais h é f de x mais h vezes g de x mais h. E m de x é o produto de f de x pela g de x, certo? Então, esse quociente se escreve nesse formato aqui. Agora, presta atenção. Eu tenho que fazer aparecer nesse quociente de Newton para m, que eu vou calcular, o limite vai virar derivada, eu tenho que fazer aparecer coisas que envolvam esses limites aqui, que são as derivadas, que são os... desculpa. Essas expressões algébricas aqui, certo? Que são os quocientes de Newton para minha f e para minha g. Eu tenho que fazer aparecer isso ali para poder manipular. E o jeito de eu fazer aparecer isso é um truque muito usado em matemática, que é o seguinte: sem alterar a minha expressão para o numerador da m, eu vou somar ali em cima, vou somar aqui, ó, nessa expressão aqui, opa, nesse numerador, eu vou somar zero. Mas, então, não vai alterar nada, certo? Certo. Mas eu vou escrever zero de uma forma muito conveniente. A forma de eu escrever zero é essa aqui, ó. Certo? F de x mais h multiplicado por g de x menos f de x mais h multiplicado por g de x. Claro, isso é zero, né? Qualquer valor de x, de h, isso sempre é zero. Então, eu somo isso ali em cima. Aqui eu tinha o quociente de Newton, certo? Aqui eu tinha ele explicitado no seu formato mais natural, originalmente. E agora, nessa terceira linha aqui, deixa eu dar um espaço. Nessa terceira linha aqui, ó, eu somei zero, que é essa expressão aqui do meio. Certo? É só você ver. A de cima é exatamente essa daqui, que está aqui embaixo, sem essa parte que está em azul aí. Mas essa parte é zero. Tudo bem, então não alterou nada. Bom, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou juntar esse pedaço aqui, e colocar f de x mais h em evidência. Então, fica f de x mais h vezes g de x mais h menos g de x. E do lado de cá, desculpa, aqui também tem um g de x que eu posso colocar em evidência. Então, eu faço isso e obtenho esse pedaço aqui. Quando eu coloco g de x em evidência, eu fico com f de x mais h menos f de x multiplicando esse g de x. Ótimo, porque agora eu quebro essa expressão toda em dois quocientes, certo? Uma que envolve f de x mais h e uma coisa que parece já com o quociente de Newton para g, e a outra que envolve g de x e uma expressão que parece a quociente de Newton para f, certo? Tanto parece que agora, se eu melhorar aqui e separar um pouquinho mais, né, a gente chega exatamente essa expressão aqui. Né? E aqui aparece o quociente de Newton para G. E aqui o quociente de Newton para F. Então, o limite, a expressão que eu queria calcular o limite, que é esse quociente de Newton para M, foi reescrito de uma forma muito conveniente, essa daqui. Então, basta calcular esse limite quando h tende a zero. Bom, vocês já estão vendo o que vai acontecer. Quando h tender a zero, essa expressão aqui vai virar a derivada da g. Essa expressão aqui vai virar a derivada da h.
Lógico que eu estou usando o fato que o limite da soma é a soma dos limites, quando os limites existem, né? E mais uma coisa importante aqui, ó, quando o h vai para zero, a g não tem h, né? Então, a g é como se fosse uma expressão constante em relação à variável h. Então, g de x, quando h tende a zero, é o próprio g de x. E essa expressão aqui, para f de x mais h, quando h tende a zero, ela é f de x. E o motivo pelo qual ela é f de x é o seguinte. Acho que isso está dito nos próximos slides. Deixa eu só seguir aqui para a gente não perder o fio da meada. Então, eu reescrevi o quociente de Newton para minha função m aqui, certo? E agora fiz essa observação em relação a g. E esse limite aqui da f de x, quando x tende a h, ou f de x mais h, desculpa, quando h tende a zero, é f de x, por quê? Porque como a f é derivável por hipótese, a gente tem um resultado que diz que as funções deriváveis são contínuas. Se ela é derivável num ponto, ela é contínua nesse ponto. Então, a f é contínua no ponto x. Se ela é contínua no ponto x, ou melhor, também você pode olhar aqui a f como uma função da variável h, certo? A f é contínua e aqui dentro você tem uma expressão que envolve h, certo? A composição de duas funções é contínua. Então, essa f composta com x mais h é contínua no h igual a zero. Então, o valor desse limite, quando h tende a zero, é justamente o valor dessa expressão toda, simplesmente substituindo-se o h por zero. Então, ela é o próprio f de x, tá? Então, quando eu calcular o limite desse pedaço aqui, vai dar f de x, desse pedaço aqui vai dar a derivada da g, desse pedaço aqui vai dar a derivada da f, e aqui vai dar a g de x. Então, ao calcular todos esses limites, né, o limite do quociente de Newton, é o limite dessa expressão toda, que eu já quebrei em duas, usando que o limite da soma é a soma dos limites. E depois, usando o fato de que o limite do produto é o produto dos limites, eu quebro de novo, certo? E aparece esse limite aqui, que vai ser f de x, pelo que eu acabei de dizer. Esse limite aqui, que vai ser a derivada da g. Esse limite aqui, que vai ser a derivada da f, pela própria definição. E esse limite que é, g, que é o próprio g de x, porque é derivada, desculpa, o limite está sendo calculado na variável h, e a g não depende de h, é g de x. Então, isso me dá exatamente a fórmula que a gente queria, quer dizer, a derivada do produto é dada por essa fórmula aqui. É a primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda. Claro que se você trocar a ordem do produto, em vez de fazer f vezes g, você fizer g vezes f, isso não altera em nada o resultado dessa fórmula aqui, né? A fórmula continua válida. Ok? Bom, então agora vamos a alguns exemplos, né, que vai nos levar à derivada da função polinomial. Antes, porém, só fazer um exemplo bem bobo e simples aqui, que é a derivada da constante. A derivada da função constante vai dar a função nula. Então, é só pegar a minha função f de x igual a uma constante k, escrevo o quociente de Newton para ela, quociente de Newton para ela, f de x mais h, é k. F de qualquer coisa é k. Então, esse numerador fica k menos k, certo? Sobre h. Mas em cima, isso é zero, né? Então, essa função que está aqui, que eu chamei de g aqui, ó. Opa, devia ser a função de h. Essa função de h aqui, ela, que é zero sobre h, ela coincide com a função identicamente nula em todos os pontos, exceto no ponto h, porque a função nula existe no ponto h, mas essa função g não existe no ponto... Oh, desculpa. Elas coincidem em todos os pontos, exceto no ponto h igual a zero, certo? Porque a função constante nula existe no ponto h igual a zero, mas essa função g aqui não existe, não, o domínio dela, olha só para a cara dela, o domínio dela não inclui o ponto h igual a zero, ok? Mas elas coincidem, então essas duas coincidem no intervalo perfurado no h, que eu devia chamar de j de h. Então, aquele teorema, de novo, nos diz que o limite delas coincidem, e claro, o limite da função constante nula é a função constante, é zero.
Então, a derivada da função constante f de x igual a k é zero, qualquer que seja o k que a gente comece, tá? Então, a função da constante f de x igual a 3 é zero. Derivada da função constante f de x igual a 500 é zero. Derivada de todas as funções constantes são zero. Ok. Então, um outro exemplo agora bastante útil para a gente daqui a pouco é o seguinte: se eu tiver o produto da função constante por uma outra função constante, a gente já sabe que é derivável. Se eu tiver o produto dela por uma g, que eu também saiba que é derivável, então o produto a derivada desse produto, que é o que está aqui, certo? Olha a linhazinha aqui, tá pequenininha aqui, mas tem um pontinho aqui, derivada do produto, é simplesmente a constante vezes a derivada da g, tá? Isso segue direto da regra do produto que a gente acabou de calcular, né? Se eu chamar de h esse produto aqui, pela regra que a gente acabou de calcular, a derivada do produto é a derivada da f vezes a g, mais a f vezes a derivada da g. A f sendo a função constante, a derivada dela é zero. Então, a derivada da função constante é o zero que aparece aqui, e isso some com essa parcela. E do outro lado fica apenas k vezes a derivada da g. Então, só sobra mesmo a k vezes a derivada da g. Ok? Então, feito isso tudo, por exemplo, vamos olhar o exemplo 5 aqui, né? Que é 7 vezes o monômio x elevado a 5. Então, é o produto da função constante igual a 7 pela função x elevado a 5, que a gente já sabe derivar. Então, o resultado anterior nos diz que isso é simplesmente 7 vezes a derivada do x a 5. Mas a derivada do x a 5, pela regra do tombo, é 5 vezes x a 4. Então, a derivada dessa h é 7 vezes a derivada do x a 5, ou seja, é 7 vezes 5, x a 4. 35 vezes x a 4. Ok? E agora, então, a gente está em condições de apresentar uma regra que nos permite derivar qualquer polinômio. Para isso, a gente precisa relembrar o que é um polinômio, né? Um polinômio é uma combinação linear de monômios na variável x, por exemplo. Você pode usar qualquer outra variável, mas a gente está usando a variável x aqui. Então, o monômio na variável x é uma coisa desse tipo aqui, x elevado a um número natural ou zero. Esse n aqui é um número natural ou zero. Então, cada uma dessas expressões a gente chama de monômio, e um polinômio é uma soma, certo? Uma expressão algébrica formada por uma soma finita de produtos de constantes por monômios. Ou o que a gente chama também, que vocês devem ter visto lá, ou está vendo lá no curso de Gao, é uma combinação linear de monômios. Ok. E uma função polinomial é, então, uma função cujo domínio é todos os números reais, é o conjunto de todos os números reais, e a lei de formação que define essa função é dada através de um polinômio, certo? Então, alguns exemplos aqui. As expressões que estão aqui são polinômios, e se a gente deixa a variável x variar por todos os números reais, né, o domínio enxerga essa função, enxerga agora esse polinômio como sendo uma função polinomial, quer dizer, eu permito que o x agora receba valores reais para qualquer número real x, então isso agora são o que a gente chama de funções polinomiais. Tem 3 exemplos aqui, são os mesmos exemplos que a gente já viu lá atrás, quando a gente aprendeu a derivar polinômios. Ok? Beleza. Então, um polinômio na sua forma mais geral, polinômio de grau n na sua forma mais geral, é um cara que tem uma expressão desse tipo aqui, certo? Esses a's que aparecem são chamados quocientes dos polinômios. E aqui, para ser de grau n mesmo, eu preciso exigir, não escrevi, mas depois eu vou escrever aqui para completar este slide bonitinho, o AN tem que ser diferente de zero. Certo? O AN sendo diferente de zero, esse é um polinômio de grau n. Ok. Então, por exemplo, os polinômios aqui de trás, né? Esse polinômio aqui tem grau 100. Esse polinômio g tem grau 4. E o polinômio h tem grau 10. Certo?
Ok. Então, agora o teorema que fecha a nossa aula diz o seguinte: se eu tenho uma função polinomial de grau n, então ela tem essa cara aqui, e o AN é necessariamente diferente de zero. A função a derivada dessa função polinomial é também uma função polinomial de grau 1 a menos que a função original, certo? Se ela é de grau n, essa é de grau n menos 1. E ela é dada por essa expressão aqui. Ou seja, é só aplicar a regra do tombo em cada uma das parcelas que aparece no polinômio, né? Então, o n desce multiplicando o coeficiente a n aqui, multiplicando agora pelo x com o expoente n menos 1, certo? Certamente, n vezes a n não vai ser nulo, porque o AN já não era, né? Porque estava exigindo que esse fosse um polinômio de grau n, então o AN não era nulo. Multiplicado pelo número n continua não nulo, então certamente isso aqui é um polinômio de grau n menos 1. Ok? E a demonstração, né, segue, como vocês já devem estar vislumbrando, né, seguem os resultados anteriormente mencionados aqui nessa aula. Só que eu vou querer fazer essa demonstração aqui passo a passo, tá bom? Então vamos lá. Eu pego o polinômio da forma geral de grau n, certo? E escrevo a derivada dele. A derivada dele eu ponho ele, digamos assim, simbolicamente falando, eu ponho ela entre parênteses e boto uma linhazinha aqui para significar que eu estou derivando essa coisa, tá? Aí eu uso a regra da soma. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, eu quebro cada uma dessas parcelas aqui e vai aparecer a derivada dessa primeira parcela, a derivada dessa segunda parcela, a derivada dessa penúltima parcela, até a derivada da constante a zero aqui, certo? E aí, em cada uma dessas parcelas, eu uso o fato de que a derivada do produto de uma constante por uma função, que foi o resultado que a gente acabou de ver, é simplesmente a constante pela derivada da função, certo? Então, agora eu passo 2, usando o fato de que eu acabei de falar, né? Usando o fato de que a derivada do produto da função constante k por uma função derivável beta de x é simplesmente o produto da constante k pela derivada da beta, então eu reescrevo cada uma da derivada dessas parcelas, puxando a constante para fora, né? Então fica a n vezes a derivada do xn, a n menos 1 vezes a derivada do xn menos 1, e assim vai até a derivada da constante a zero. Ok? E aí, em cada uma desses monômios aqui, eu uso a regra do tombo, certo? Que a gente já viu também. E no último aqui, que é a derivada da constante, a gente usa o fato que a gente provou agora de pouco também, que a derivada da função constante é nula. Então, esse pedaço desaparece aqui de baixo. E a derivada de xn fica n vezes xn menos 1. A derivada do xn menos 1 fica n menos 1 vezes xn menos 2. E assim sucessivamente. E a gente chega no resultado que a gente queria demonstrar. Ok? Então, vamos a alguns exemplos. Vamos pegar aqueles mesmos polinômios que a gente tinha visto lá acima e vamos ver como é que a gente faz para derivar. Observe, né, que agora a nossa vida ficou bem mais fácil, né? Porque se eu não tivesse feito toda essa aula, se eu não tivesse desenvolvido essa ferramenta que nos permite usar essas regrinhas, para derivar essa função aqui, né, eu ia ter que calcular o quociente de Newton, o limite do quociente de Newton correspondente a essa expressão toda aqui, né? Ia ficar bem trabalhoso, bem chato de fazer. Então, essas regrinhas que a gente acabou de desenvolver, elas vão simplificar muito nossa vida. Então, a gente vai fazer parcela por parcela, né? Aqui é x a 6, 3 vezes x a 6. Regra do tombo, o 6 desce multiplicando o 3, fica 18x a 5. Porque o expoente 6 perde uma unidade e vira 5. Menos 7x a 7. Opa, mesma coisa. O 7 desce, multiplicando o outro 7 que está na frente, e fica menos 49, e aí o expoente perde uma unidade, fica x a 6.
x a 8, menos 1x a 8, vira menos 8x a 7. E x a 100 vira 100 vezes x elevado a 99. Tá? De forma totalmente análoga, vou deixar vocês para conferir que eu não errei nada aqui, mas menos 3x2 vira menos 6x. A gente diminuiu uma unidade. Menos 7x3 vira menos 21x2. E π vezes x à quarta vira 4π x ao cubo. De novo aqui agora, essa expressão, mesma coisa, o x a 5, 5 desce multiplicando o coeficiente que está aqui na frente. Então, fica menos 10 terços, e o expoente do x, que era 5, vira 4, né? De novo aqui, o menos 7x a 7 vira menos 49x a 6. O x a 8 multiplicado por esse coeficiente menos 7, 16. O 8 desce multiplicando aqui na frente. Então, fica menos 7 vezes 8 sobre 6, mas o 7 vezes 8 sobre 16. O 8 simplifica com 16 e vira 2 aqui embaixo. E o expoente do x, que era 8, perde uma unidade e vira 7. E o x a 10 vira 10x a 9. Certo? E isso encerra a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado, tá bom? E boa noite a todos.